parte da população tem um sentimento, né, que se chama ansiedade. Talvez você também tenha, né, que é aquele sentimento de preocupação por algo que você vai fazer, que você quer fazer bem, quer fazer direito, né? Mas quando esse sentimento passa de algo normal para uma patologia. É sobre esse assunto, né, ansiedade, que nós vamos tratar hoje. E eu trago aqui comigo a psicóloga, a doutora Rafaela Lima, para falar sobre ansiedade. Doutora Rafaela, muito bom dia. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu queria que você falasse, né, para o nosso público o que é ansiedade e quais são os sintomas da ansiedade. Bom dia, primeiramente é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante e me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né? A ansiedade atualmente é um tema muito importante que a gente vem conversando, não só entre os profissionais, mas também toda a sociedade, né? Do quanto essa ansiedade ela pode ser algo positivo, né, no cotidiano, como também pode ser algo patológico, negativo, e que traz consequências para a vida da pessoa, acabam interferindo, né, nesse convívio social, nessa rotina que as pessoas têm, que é uma rotina corrida, e que acaba interferindo nesse seu reconhecimento, nesse estado de alerta constante, né? Então, é natural que a gente sinta a ansiedade, seja naquele momento que será feita alguma prova, né? Na parte do infantil, na adolescência, como também conhecer alguém, encontrar uma pessoa querida, gerar ansiedade. É normal. Aquele friozinho na barriga que a gente sente, né, quando vai encontrar alguém ou quando vai fazer algo novo, né? Isso. O friozinho na barriga até então é normal, mas quando começa a surgir outros sintomas que acabam paralisando o indivíduo, aí sim já é um caso a se preocupar, né? Sim, com certeza. E paralisa mesmo, né? A pessoa entra num estado de alerta tão profundo que acaba esquecendo do momento em si, né? Daquele momento que a pessoa ela está vivenciando, né? Então, por isso que é utilizado técnicas e orientado pessoas que estão passando por esse momento de crise de ansiedade, né? Que pode ser uma situação que a pessoa pode vivenciar, características de ansiedade que são trazidas através da sudorese, dos tremores, ataque cardíaco, falta de ar, né? Então, são sinais de alertas que são mais claros e mais evidentes na sociedade, porque a grande maioria das pessoas que sentem ansiedade, elas acabam descrevendo essas características, né, do que sentem naquele momento que estão em um momento de crise, né? Então, quando começa a ser algo mais intenso, que gere esse tipo de emoção, que gere esse tipo de características orgânicas ali, que a pessoa acaba se envolvendo, entra em um momento de crise e é difícil para a pessoa sair daquela própria crise, porque são emoções muito intensas, né? Então, por isso que é tão preocupante para a maioria das pessoas pensar sobre a ansiedade, justamente por conta disso. Porque entra em um looping, né, que parece que não vai acabar e acaba gerando essas características com maior intensidade. Né? Então, por isso que técnicas e a terapia acaba favorecendo essas pessoas com crises de ansiedade. A gente vai falar sobre isso já. Vou pedir para você passar até algumas dicas, né, algumas coisinhas para fazer para essa pessoa, né, que está aí em crise, o que ela pode fazer, né, porque às vezes a gente não tem de imediato um auxílio médico, né, no momento, então é necessário também, importante a gente passar o que ela pode fazer, né, doutora? Mas me diga uma coisa, existe diferentes tipos de ansiedade? Sim, existe a ansiedade, né, que a gente já vem falando, que é normal que aconteça para fazer uma prova. Eu vi aqui gerar ansiedade. Então é normal que aconteça, né? Seria estranho não sentir essa ansiedade. Mas quando essa ansiedade começa a ser patológica, é aquele momento em que a pessoa entra no estado de alerta constante.
né? Então, assim, existe o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, que é sempre voltar, gera aquela ansiedade, será que eu fiz ou não fiz? Então, as fobias, né? Sentir medo por alguma coisa, algo específico, medo de altura. Ou então sentir um medo em excesso, né? A fobia social, que é aquele medo de ser julgado, então gera essa ansiedade. E tudo isso vai gerando no indivíduo sintomas característicos de ansiedade e que acabam atrapalhando o decorrer da vida, né? Porque hoje a gente tem uma vida corrida, são muitos afazeres. E além disso, existe a tecnologia associada. Verdade. Então, quando tem essa tecnologia associada, acaba trazendo uma carga de informação, além daquela que você precisa lidar consigo mesmo, como também aquele boom de informação, então se colocar naquele estado de alerta. Então, quando vocês trazem profissionais que tentam esclarecer aqui nesse momento o que seja essa ansiedade, vai contribuir para desmistificar justamente essas características de ansiedade e você perceber quando aquilo está ultrapassando o limite do que seja a ansiedade normal. Né? Então, isso acaba gerando também no contexto familiar questões de ansiedade nas crianças, que a gente acaba escutando bastante, né, vindo de pais que relatam a ansiedade na infância, né? Então, os adultos acabam tendo essa dificuldade, né, em gerenciar tempo e acaba tendo essa dificuldade em poder contribuir para o infantil e muitas vezes eles se pegam mesmo né, nessa percepção do ambiente e surpresos. Então, doutora, a gente pode dizer que a ansiedade ela também pode ser hereditária, né? Filhos que têm pais com ansiedades ou tutores que vivem nessa ansiedade, eles também podem desenvolver esse transtorno, né? Ah, sim, com certeza, que pode ser algo genético, né? Contexto familiar que tenha essa ansiedade. Então, pode sim ter outras pessoas com ansiedade ser algo hereditário, como também a dificuldade em neurotransmissores que são importantes para que esse corpo ele consiga desenvolver essa tensão. Por isso que quando a gente começa a fazer o acompanhamento, a inserção da atividade física no cotidiano acaba contribuindo, por quê? Porque vai gerar nesse organismo a emissão desses neurotransmissores, né? Então, uma pessoa que passa por esse processo de ansiedade, ela pode usar uma atividade física como aliada para ela se normalizar, vamos dizer com assim, certeza. para ajudar ela. Sim, né? sim, com certeza. Então, assim, a atividade física vai estimular esses neurotransmissores e fazer com que aqueles neurotransmissores aliviem aquela tensão, né? Então, assim, a gente percebe que muitos relatos de muitas pessoas que fazem atividade física relatam justamente essa sensação de prazer, que é a função desses neurotransmissores. E associado a isso também, fazer coisas que a gente gosta, estar perto de pessoas que as pessoas que gostam também. A alimentação também contribui bastante. A alimentação também influencia, doutora? Sim, aliás, influencia bastante coisa, né, doutora? Com certeza. A alimentação vai influenciar. Então, assim, você comer frutas, ter uma alimentação equilibrada, saudável, com gorduras, né, que é um ponto interessante. Não posso comer gordura, mas gorduras saudáveis, que são abacate, que são castanhas, que são alimentos que, embora tenham a gordura, mas que são mais saudáveis, né? Então, isso vai aliviar e conforme for o tratamento também associado à terapia, vai contribuir justamente para que essa pessoa consiga lidar melhor, porque se reconhece. Sim. Porque um dos pontos da ansiedade é justamente não reconhecer o próprio emocional. Né? Então, você lidar com situações que você sabe que, se eu fizer isso, então eu acredito que vai gerar uma ansiedade em mim, eu posso não conseguir lidar com aquilo.
né, com aquela situação. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Então, ser mais perceptivo sobre si mesmo, né? Porque a crise de ansiedade é a pessoa entrar em um estado de consciência que não está conseguindo se controlar. Então, ela precisa do suporte para poder se controlar. E o que a gente pode fazer, doutora, enquanto, por exemplo, indivíduo, ou sociedade, eu estou ali vendo uma cena, uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade na minha frente, o que é que eu posso fazer para poder ajudar ela naquele momento? Ótima pergunta. E assim, muita gente acaba lidando com situações, seja no trabalho, seja na rua, seja em algum espaço, um ambiente fechado. Então aquela pessoa começa a ter aquela crise de ansiedade. E aí o que é que a gente faz, né? Quando não tem um profissional ali naquele ambiente? É trazer aquela pessoa de volta para aquele ambiente. Auxiliar ela na respiração e mostrando a ela como deve respirar, tocando, muitas vezes até tirar o sapato para a pessoa sentir o chão, também é interessante, porque o chão é geladinho, tem a percepção. Então, são coisas, e além disso, conversar com essa pessoa. Conversar sobre coisas que não estão ali naquele momento, mas que traga ela para um nível de consciência do que ela está naquele momento, né? E a partir dali, a pessoa começa a entender, começa a se perceber e começa a reduzir essa crise ansiosa, né? Então, quando tem essa crise ansiosa, é interessante alguém que seja empático mesmo, porque muitas vezes muitas pessoas não percebendo, mas as pessoas que percebem, trazer essa pessoa para a realidade. Então, trazer para que ela consiga olhar coisas. Me diga o que é que tem nesse espaço. Então, o que é que tem nesse espaço? Até aqui tem um vaso de flor, tem uma cadeira. O que é que eu estou usando? Então, a pessoa desfocar daquela crise, porque ela entra em um nível de crise muito intensa. Né? Doutora, o assunto é muito extenso, denso, né? A gente precisa de uma outra vez que você vem aqui para a gente tratar mais, para a gente falar mais a respeito, porque eu separei várias perguntas aqui, mas infelizmente, como o nosso tempo é curto, vai ficar para uma próxima. Mas eu quero, doutora, que você deixe aí o seu contato, porque essa pessoa que está lá em casa precisa de uma ajuda médica, sabe que está passando por essa crise de ansiedade e precisa de ajuda profissional. Então, por favor, deixa aí o seu Instagram, o seu WhatsApp, se for, né, o caso, o seu meio de comunicação, para que essa pessoa entre em contato com a doutora Rafaela Lima. Sim. Meu Instagram é rafaela.limapsi. Então, lá tem todas as informações. Pode entrar em contato, orientação, auxílio, até direcionamento, né? Então, me coloco à disposição e foi um prazer imenso estar por aqui. Todo meu, doutora. Muito obrigada. Gente, é um assunto muito, né, é um assunto muito denso, como a gente falou aqui, mas se você quer entender mais, você precisa de ajuda, tá aqui no rodapé, né, do nosso televisor, todas as informações da doutora, é só entrar em contato com ela, porque o conhecimento vai te ajudar a você se fortalecer e passar aí dessas crises, passar por esse processo que é tão doloroso. Não é fácil, né, enfrentar um processo de ansiedade, mas nós temos certeza que você tem a possibilidade de vencer e ter uma vida aí mais estável, tá bom?